Você já esqueceu alguma coisa? Você já esqueceu de alguém? Às vezes tem criança que fica na escola esperando o pai e a mãe esquece. Verdade. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus não se esquece de nada. Deus não sofre de amnésia. Deus não se distrai, porque às vezes as distrações é que faz a gente esquecer das coisas, de compromissos. Mas Deus não se esquece de nada. E Deus não se esquece de ninguém. Deus nunca esqueceu de você. Nunca vai se esquecer de você. E esse texto está em Isaías 49, versículo 14 ao 16. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Sião dizia: Deus nos desamparou. Quem é Sião? Diga: Sião é uma montanha onde está construída, edificada a cidade de Jerusalém. Sião, Jerusalém, Israel diz: o Senhor esqueceu de nós, o Senhor nos desamparou. Por quê? Sempre que o povo de Deus pecava, sempre que o povo de Deus se rebelava contra Deus, sempre que o povo de Deus, porque você sabe que o que afasta o homem de Deus sempre é o que afasta o homem de Deus. Nada afasta Deus do homem, mas o que nos afasta de Deus chama-se pecado. Então o povo pecou, o povo estava em transgressão, o povo se afasta de Deus, e agora diz que foi Deus que se afastou, foi Deus que esqueceu, foi Deus quem desprezou o seu povo. Mas Deus então diz para Sião, Deus então diz para o seu povo: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que cria? Veja, não é um criado, é um bebê, e não se compadece dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que ela se esquece dele, contudo não me esquecerei de ti. Você sabia que tem mães que rejeitam o filho quando nasce? Existe uma síndrome. Isso é terrível. E isso é mais normal assim do que se imagina. Tem casos, vários casos. Talvez você conheça alguém. Não estou falando aquele abandono, rejeita para adoção, não é isso. Isso também pode acontecer. Eu estou falando de mães que têm como chama isso, Cláudio? Tem um nome. É como se fosse uma depressão pós-parto, que a mãe não aceita o filho, não reconhece o filho que ela gerou. Isso é uma doença que é gerada como se fosse uma depressão. Deus, ele não passa por esse tipo de situação, porque Deus, ele não tem um coração doentio. Deus não tem lapsos de memória. Então ele diz: Sião, eu não vou esquecer de vocês. Sabe por quê? Porque eu escrevi você na minha mão. Diga assim: eu estou escrito. Diga: o meu nome está escrito na mão de Deus. Você já escreveu alguma coisa na sua mão? Para não ser cola, não vale, né, irmão? Quem riu está em pecado. Eu vou orar por você depois do culto. Escreve ali um telefone, escreve ali alguma nota, para não esquecer. Não tinha papel, escrevi na mão. Sabe o que a Bíblia está dizendo, Gerson? Deus escreveu o seu nome na mão dele. Ele não tem como esquecer, porque ele decidiu te gravar na mão dele. E sabe o que vem das mãos de Deus? Diga: a favor de Deus, as bênçãos de Deus, o milagre de Deus. O amor de Deus é o maior de todos os sentimentos. Digo: o amor é o maior dos sentimentos. Deus, ele quando quer mostrar a fidelidade dele para nós, ele diz lá no versículo 15: acaso uma mulher, ou seja, Deus está dizendo assim, a ideia de uma mulher amamentando o bebê aqui, amamentando o filho que cria, para lembrar do amor profundo que ele tinha, do amor incondicional que ele tem. Quem é que é mãe e já amamentou? Eu acho que não tem uma experiência mais profunda
sai de você e alimenta alguém. Ele já teve em simbiose dentro de você, no teu útero, mas agora fora de você continua uma conexão maravilhosa. Dali Deus provê, né, esse alimento. Já pensou um alimento que sai da mãe? E quando Deus chega para Abraão e fala: eu sou El Shaddai, você que caminha comigo sabe, El, Deus, Shaddai, Shad, peito materno, peito que amamenta. Um Deus que trata os seus filhos como pai, mas também que amamenta emocionalmente como mãe. Por isso que ele já estava dizendo para Abraão: Abraão, eu sou El Shaddai, porque quando Deus se apresenta com um nome específico, é por causa do milagre que ele está fazendo. E para Abraão ele apresenta El Shaddai, porque Abraão teria um filho. E Deus hoje está apresentando-se como fiel, porque ele é fiel, e algo ele vai fazer na sua vida para demonstrar a fidelidade dele. Você pode dizer amém? O amor de Deus, óbvio, ele supera o amor de mãe. Então Deus lembra os seus filhos que o seu amor é superior ao materno. Pois como tem algumas mães que por alguns problemas podem se afastar dos seus filhos, a Bíblia diz que Deus jamais se esquece de nós. Depois, o amor de Deus ele é imensurável. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que a Bíblia diz. Deus prova o seu amor conosco, porque Ele, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós ainda não merecíamos, quando nós estávamos afastados dEle, Ele já nos amou e então Ele entrega o seu Filho por amor de nós. Outra palavra muito forte e conhecida é João 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo sabe de cor, diga aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou de que maneira? Tal, você está aí? Deus te amou de que maneira? Tal maneira. Esse tal é, Deus te amou de uma maneira tão grande, tão incrível, tão surpreendente, que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Amém? Você está aqui? A Bíblia diz também em Efésios 2, versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então o amor de Deus ele é imensurável, e por causa dessa grandiosidade do amor de Deus, não existe nenhuma possibilidade de Deus esquecer de você. Você está aí? Não é para você sair daqui cantando, né, lá diante do trono, me ama, Ele me ama, e receber isso de um aspecto humano só e emocional. A gente precisa receber isso de um aspecto tão profundo, que a nossa relação com Deus vai começar a ser diferente. Não é sentir só na emoção, é sentir no Espírito o amor de Deus. Amém? O amor de Deus supera expectativas. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor de Deus excede o nosso entendimento e as nossas expectativas. É algo sublime, incomparável, inesgotável. É esse amor que Deus sente por nós. Olha aí, 1 Coríntios, abra comigo. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, diga comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E esse amor é o mesmo amor que Ele propõe para a gente amar. Amém? Então
Então a gente está falando aqui que Deus ele é fiel e Deus nos amou de maneiras tremendas. Mas também existem outros atributos de Deus que a gente precisa compreender. Atributos que fazem com que Ele não se esqueça de nós. Primeiro é porque Ele nos ama, amém? Quem pegou aí? Diga, recebo. Segundo, tem atributos de Deus que são básicos. Por exemplo, Deus ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Diga, em todos os lugares. E a Bíblia diz que também não há criatura encoberta diante de Deus. Hebreus 4. Ou seja, ninguém se esconde de Deus. Davi disse: se eu subir no mais alto monte, o Senhor vai estar lá. E se eu descer no mais profundo vale, o Senhor vai estar lá também. Ou seja, o amor de Deus é fiel e Deus é onipresente. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Também Deus é onisciente. O que significa que Deus é onisciente? Ele... Aí é aquela frase que todo mundo fala, mas não está na Bíblia, né? Mas a gente que criou essa frase, ela é bem evangélica. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ou seja, o Senhor nos sonda e Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Salmo 139. Os seus olhos viram o nosso corpo ainda dentro do útero da mãe, quando era informe. Salmo 139, versículo 16. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E isso pode ser um problema, porque tem gente que prefere estar longe, porque longe consegue fazer as coisas erradas, como se ninguém estivesse vendo. Mas Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os ambientes da sua casa. Então não tem ambiente melhor para pecar. Ele está em todos os lugares da cidade, então não tem lugar para se esconder. Ele está em todos os lugares da nação ou no planeta, então não tem lugar para onde fugir de Deus. Mas e se o homem pegar a nave e ir para a lua? Deus vai estar lá. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus fiel. Você já parou para pensar? 2 Timóteo 2, versículo 13, no início do versículo diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias 1, versículo 12, que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la.